queria que você abrisse seu coração. Eu não sei quais são as suas preocupações, eu não sei o que muitas vezes tem tirado a sua paz, eu não sei o que talvez tenha afligido o seu coração, mas o que eu sei é, você pode sair diferente do jeito que você entrou nessa noite, amém? Eu sei que muitas vezes se levantam situações, se levantam problemas, e muitas vezes isso nos abate, ou nos faz até pensar em desistir. Eu não sei vocês, mas quase toda semana eu penso em desistir. Alguém mais pensa em desistir às vezes? O problema não é você pensar em desistir. O problema é você tomar decisão precipitada e fazer algo sem pensar ou sem planejar. Por que muitas pessoas desistem? Porque não pensam na situação, não pensam na consequência e fazem algo. O problema não é você ter dificuldade, você pensar em desistir. O problema é você tomar decisões precipitadas que levem você a tomar uma decisão que vai acarretar situações e não vai ter volta. Então esse é o grande problema. Pensar em desistir, eu penso toda semana. Mas por que eu não tomo uma decisão de desistir? Porque eu tenho convicção de quem eu sou em Deus, para aquilo que eu fui chamado. Então eu queria te convidar nessa noite a você abrir o seu coração mais uma vez, deixa tudo de lado, deixa o que passar e realmente preste atenção naquilo que Deus deseja fazer nessa noite. Sei que Deus deseja fazer algo poderoso na sua vida. Talvez você entrou aqui preocupado, coração apertado, angustiado, mas à medida que o Senhor for falando com você, Deus vai te trazer paz, alegria, amor, e vai mudar o ambiente que você está vivendo, amém? Abra a sua Bíblia em Mateus capítulo 3, versículo 16. Mateus capítulo 3, versículo 16, à medida que você achar, diga amém. Amém? Leia comigo, e não feche a Bíblia depois que nós terminarmos de ler, que nós vamos continuar depois. Mateus 3, 16, 17. E sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que lhe se abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. E eis que uma voz dos céus dizia: Este é meu Filho amado, a quem eu me comprazo, a quem eu tenho alegria, a quem eu tenho prazer. O ministério de Jesus, oficialmente, ele começa após o batismo de Jesus. E nós vemos que Jesus ele toma uma decisão de se batizar. Cá entre nós, Jesus precisava se batizar? Não, ele não tinha pecado, ele não precisava se arrepender. Mas por que ele faz isso? Primeiro, para nos dar exemplo. Segundo, porque ele estava consagrando o ministério dele. E a Bíblia diz que os céus se abriram e como uma voz, uma pomba veio com uma voz audível, dizia: Este é meu Filho amado, a quem eu tenho prazer, a quem eu me alegro, a quem eu me comprazo. Duas coisas importantes que você precisa saber, meu irmão. Primeira, não há nada que você possa fazer para que Deus te ame mais. Também não há nada que você possa deixar de fazer ou fazer errado para que Deus te ame menos. Porque o amor de Deus, ele não está condicionado àquilo que você pode dar em troca. O amor de Deus, ele não está condicionado àquilo que você consegue fazer de bom. Então uma coisa que você precisa ter convicção é: você é amado independente das decisões e das situações que você está vivendo. Muitas vezes as pessoas pensam em desistir, por quê? Porque elas se julgam não ser amadas, elas se julgam achando que Deus não a ama, Deus não se preocupa com elas. E todo mundo que pensa em desistir, é porque existe frustração, sentimento de abandono, sentimento de falta de amor. Quando você tem convicção que você é amado por Deus, você não vai desistir. Situações vão se levantar, dificuldades vão se levantar, problemas vão se levantar, mas quem tem convicção que é amado, mesmo diante de situações adversas, continua firme no propósito, porque sabe que quem o chamou é Deus, e Deus o amou primeiro. A Bíblia diz que o amor, o perfeito amor, lança fora todo medo. Então se existe medo, se existe preocupação, é porque está faltando amor. Porque onde há amor de Deus, a vida, a paz, a abundância, a alegria, a unção, a poder. E uma segunda coisa que nós vemos nessa passagem, que além de Deus dizer que ele era um filho amado, que não estava se referindo à decisão, mas sim àquilo que ele é em Deus.
A Bíblia diz o quê? Este é meu filho amado, a quem eu me comprazo, tenho alegria, tenho prazer. Aí sim, as suas respostas, as suas decisões, aquilo que você toma de decisão e dá a resposta, tem tudo a ver com você alegrar o coração de Deus. Não existe nada que você possa fazer para que Deus te ame mais, mas com certeza, as suas respostas certas atraem o coração de Deus e chamam a atenção de Deus. Assim como aquela mulher do fluxo de sangue, assim como aquele cego de Jericó, o clamor, algo diferencial que eles fizeram, chamaram a atenção de Deus, chamou a atenção de Jesus. Então, você ser amado, você não precisa fazer nada, e é isso que eu quero que você entenda nessa noite. Não há nada que você possa fazer para ser amado. A Bíblia diz em 1 Coríntios 13, agora pois permanecem a fé, a esperança e o amor. Mas o que o apóstolo Paulo diz? Porém, o maior deles é o amor. Sabe por que o amor? Por muito tempo na minha vida, no meu ministério, desde que eu me converti, eu me questionava. Eu falei, como assim? O amor é maior que a fé? O amor é maior que a esperança? O amor é maior porque a Bíblia diz que o amor tudo sofre, tudo crê, não espera nada em troca. Jesus, quando ele morreu naquela cruz, ele não morreu com a esperança, achando que você um dia ia retribuir aquilo que ele fez por você. Jesus, quando morreu naquela cruz, ele não morreu com fé, acreditando que você ia dar uma resposta certa. Jesus morreu naquela cruz por causa do amor. E você nunca vai ver Jesus te cobrar algo em troca disso. Você nunca vai ouvir Jesus chegando para você e falar, poxa, eu esperava que você tomasse uma decisão certa, nossa, eu acreditei que você ia mudar porque eu morri na cruz por você. Jesus nunca vai fazer isso, porque Jesus não fez baseado na expectativa da esperança ou da fé. Jesus fez baseado no amor, que não tem expectativa nenhuma. Ele não esperou nada em troca, um amor incondicional. Então o que você precisa entender, o que vai te manter firme no propósito em Deus, não tem que ser fé e esperança, mas tem que ser o amor, o quanto você é amado, a convicção de quanto Deus te amou primeiro, a convicção de quanto Deus se entregou por você, por amor. Mas com certeza, trazer prazer ao coração é muito importante também. Quem tem 2 filhos aqui, 2 filhas? Você ama um mais que o outro? Sim ou não? Sim ou não? Não, mas com certeza, as respostas deles fazem com que você tenha mais alegria e prazer em um no outro. Um exemplo, você tem um filho que fez uma faculdade, pós-graduação, está no melhor emprego que o Brasil tem. E o outro acorda meio-dia todo dia, não sai da internet, não faz nada da vida. Seja sincero, qual que você tem mais alegria e mais prazer? Qual? O que fica dormindo até meio-dia? Claro que não. O que realmente deu o fruto, aquele que mostrou, aquele que fez algo diferencial. E com Deus não é diferente, meu irmão. Você não é amado por aquilo que você faz, mas com certeza, cada resposta que você tem dado para Deus vai trazer e vai chamar a atenção de Deus. Por que Deus diz lá, através do Espírito Santo, este é meu filho amado a quem eu tenho prazer? Porque a atitude de Jesus trouxe alegria, prazer ao coração do Pai. Você aqui nessa noite, a sua resposta certa pode trazer alegria ao coração do Pai. Mas o que eu quero dizer nessa noite para você, meu irmão, é que mesmo diante de lutas e dificuldades que você viver, você precisa ter a convicção de quanto você é amado. Mesmo se você falhou, mesmo se você deu a resposta errada, mesmo se você não fez aquilo que você tinha expectativa, mesmo se não aconteceu da forma que você planejou, você tem que ter convicção que você é amado por Deus, porque é isso que vai manter você firme no propósito. Quando você tem convicção que você é amado, mesmo quando as situações se levantam, você vai manter firme. Mas agora, preste atenção em algo poderoso que nós vemos aqui. Mateus capítulo 3, versículo 16 e 17, diz que Jesus se batizou, foi batizado por João Batista, e os céus se abriram, Jesus teve uma experiência com Deus. Quando começa o ministério de Jesus, ele tem uma experiência com Deus, onde os céus se abriram, onde houve aquela voz audível. Mas o próximo versículo, Mateus 4:1, o que diz? Diz que Jesus foi levado pelo Espírito, letra maiúscula, Deus, ao deserto para ser tentado pelo diabo. Sempre após uma grande experiência com Deus que você tiver,
vão vir testes e desafios na sua vida. Se foi assim com Jesus, imagina comigo e com você, meu irmão. A Bíblia diz que depois que Jesus teve uma experiência com Deus, a próxima coisa que acontece é o próprio Deus levar ele para o deserto para ser tentado por Satanás. Algo importante que você precisa saber: estar no deserto como passagem é algo que vai acontecer, inevitável. Agora, permanecer no deserto é uma opção e uma decisão sua. O problema não é você passar no deserto. Jesus passou no deserto. O problema é você escolher ficar no deserto. Quando Deus te leva no deserto, existe provisão, cuidado e descanso. Agora, quando você toma conta, você por conta própria, você vai até o deserto, aí você vai passar dificuldade. A Bíblia diz que o próprio Deus, o Espírito, levou Jesus para o deserto para ser tentado por Satanás. Mas por que Deus permite essas coisas, meu irmão? Porque Deus quer te aperfeiçoar. Por que Deus permitiu aquilo na vida de Jesus? Porque era um momento de aperfeiçoamento no ministério de Jesus. Sabe aquela dificuldade que você tem passado nos dias de hoje? É um aperfeiçoamento de Deus, para que você possa ser um canal de Deus naquela área que você tem passado dificuldade. Se você tem problema no seu casamento, no seu ministério, na sua vida financeira, Deus está te preparando para daqui a alguns tempo, algum ano, alguns meses, alguns dias, você falar: irmão, vale a pena, eu passei por isso, eu venci, foi difícil, mas eu estou aqui, vale a pena. Mas o que tem te movido nesses dias? O que tem feito você paralisar? O que tem feito você desistir? Jesus passou por dificuldade. Jesus era um sério candidato a abandonar a fé, desistir. Assim que começa o ministério, tudo parece dar errado. Está no deserto. Mas ele continuou e ele cumpriu o propósito, porque ele estava baseado no quanto ele era amado por Deus. Enquanto Deus disse: esse é meu filho amado, a quem eu tenho prazer. Assim, quando ele está no deserto, o que o diabo diz? Se você realmente é filho de Deus, faça isso. Satanás, ele vai fazer a mesma coisa com você. Você vai sair da igreja feliz, alegre, cheio de vida de Deus, mas vão se levantar situações na sua vida para falar: você realmente é filho de Deus? Nossa, você está indo na célula? Você vai se batizar? Para que você vai nesse encontro? Seu casamento já está assim, para que fazer curso? E muitas vezes nós acabamos dando ouvidos a Satanás. Quantas situações têm se levantado na minha, na sua vida, e nós começamos a acreditar naquilo que Satanás tem falado ao nosso respeito, e nós paramos de acreditar no que Deus diz ao nosso respeito. Muitas vezes nós preferimos acreditar no que a mídia diz, no que as pessoas dizem, no que as situações dizem, e nós não acreditamos naquilo que Deus diz ao nosso respeito. Muitas vezes nós acreditamos no jornal, na revista, e um monte de fofoca, mas não acreditamos na palavra de Deus. Foi a mesma coisa com Adão e Eva. Quando Deus criou Adão, colocou ele no jardim, ele deu uma direção para Adão, falou: você pode comer de qualquer árvore, exceto da árvore de conhecimento do bem e do mal, porque se você comer dessa árvore, certamente você morrerá. Qual que era a verdade de Deus para Adão? Pode comer de qualquer árvore, inclusive da árvore da vida. A Bíblia não diz se ele comeu, creio que não, porque senão, se ele tivesse comido, ele teria vida, não morreria depois. Mas o que acontece? A Bíblia dá uma direção, Deus dá uma direção para Adão: não comerá da árvore do conhecimento do bem e do mal, senão certamente você morrerá. O que acontece depois? A serpente astuta chega diante de Eva e fala: por que você não come dessa árvore? Não, essa árvore eu não posso, porque Deus disse para o meu esposo, Deus disse para Adão, que se a gente comer dessa árvore, certamente a gente vai morrer. Qual que é a resposta de Satanás para Eva? Não, para de besteira, Deus não quer que você come dessa árvore, porque se você comer dessa árvore, você vai ser tão poderoso quanto Deus, você vai ter tanta sabedoria quanto Deus, é por isso que Deus não quer que você come dessa árvore. Eva acreditou na palavra de Deus ou Eva acreditou na palavra do diabo? Ela comeu. Quantas vezes nós estamos deixando de acreditar na verdade de Deus para a nossa vida e estamos acreditando nas mentiras de Satanás? Sabe qual foi o grande problema de Adão e Eva? Acreditar na mentira de Satanás. Acreditar e dar ouvidos naquilo que ele disse que era contrário à verdade de Deus.
Quantas vezes na minha e na sua vida a gente ouve uma verdade de Deus? Existe promessa para sua família, existe promessa para o seu casamento, existe promessa na sua vida. Você se enche de alegria, mas daí o diabo se levanta e começa a minar sua fé, trazer um monte de palavra contrária, e você começa a dar ouvidos e acreditar. Muitas vezes nós criticamos a decisão, a atitude de Adão e Eva, mas quantas vezes nós estamos fazendo isso nos dias de hoje? Deus diz: espera, não toma decisão precipitada, confia, guarda o seu coração. Mas daí o diabo vem e fala: você vai continuar? Por que você não desiste? Você não presta, não vai dar certo. E você dá ouvido naquilo que o diabo tem falado. Quantas situações têm se levantado muitas vezes e tem trazido, tirado a sua fé, desanimado a sua vida, ou você é acreditado nas mentiras. Jesus, após uma grande experiência com Deus, ele passa por um deserto, mas ele manteve, continuou, porque ele tinha convicção de quanto ele era amado. O que vai fazer você permanecer em Deus é a convicção de que você é amado. Ah, mas está dando tudo errado. Isso não muda o amor de Deus por você. Ah, mas parece que nada vai para frente. Isso não muda o amor de Deus para você. O problema é que nós condicionamos o amor de Deus baseado nas nossas experiências carnais. E não tem nada a ver. O nosso problema é que muitas vezes quando a gente é mandado embora, quando falta dinheiro, quando a gente briga com a nossa cônjuge, Deus não me ama, Deus não se interessa por mim, Deus não se importa. E você começa a colocar isso na sua cabeça e acreditar nessa mentira, e isso te desanima, te esfria. Mas acredite, sempre após uma experiência com Deus, vão se levantar situações na sua vida para testar a sua fé e para te aperfeiçoar para aquilo que Deus preparou para você. Jesus acaba de ser batizado e ele vai para o deserto ser tentado. Você foi para o encontro, com certeza a semana teve um monte de luta. Você se converteu, situações se levantaram. Quando você entregou seu casamento para Jesus, parece que as coisas pioraram. Quando você começou a orar pelos seus filhos, parece que tudo está dando errado. Foi a mesma coisa que Jesus passou. Acabei de batizar, Jesus não diz isso, mas parafraseando, acabei de batizar, eu vou para o deserto? Acabei de consagrar minha vida, por que vai vir dificuldade? Talvez você tenha se questionado nesses dias. Parece que tudo está dando errado. Parece que nada dá certo. Mas a cada teste é para aperfeiçoar e te trazer mais perto de Deus, para que você faça aquilo que é o propósito de Deus na sua vida, e não algo momentâneo, mas algo eterno. Todas as vezes que você tomar uma decisão certa, uma resposta certa, vão vir testes, porque o próprio diabo não vai estar feliz com a sua decisão. E se você tem vivido alguns tempos de crise, dificuldades, dá glória a Deus por isso, porque isso mostra que o diabo não está feliz com você, e mostra que você está indo na contramão da vontade dele. Porque quando tudo parecer que está fácil, está bom, se preocupa. Eu sempre costumo dizer isso, cuidado se está tudo bem, cuidado se não tem problema, porque algo está errado. Porque com certeza, quando você está no propósito de Deus, o diabo vai querer se levantar para destruir a sua vida. Ele fez isso com Jesus. Imagina o que ele não vai fazer comigo e com você. Mas o que está minando a sua fé? Como eu disse, Mateus 3, 16, 17 diz que Jesus teve uma experiência com Deus. Mas o próximo versículo mostra ele sendo tentado por Satanás, ele no deserto. E eu queria ler esse texto rapidamente com os irmãos. Pula aí para o próximo versículo, que é Mateus 4, 1. Nós vamos falar nessa noite sobre armas para vencer as tentações e as dificuldades. Armas e estratégias que Deus nos dá para vencer as lutas, as tentações e as dificuldades. Amém? Mateus 4:1. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele, o tentador disse: se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se tornem pães. Ele, porém, respondendo, disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo transportou a cidade santa e o colocou sobre o pináculo do templo, e disse-lhe: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui para baixo, porque está escrito que aos seus anjos dará ordens ao teu respeito, e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces com o teu pé em alguma pedra. Disse-lhe Jesus: também está escrito:
não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto, e mostrou-lhe todos os reinos do mundo, e a glória deles, e disse-lhe: tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus: vá-te, Satanás, arreda-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e somente a Ele servirás. Após uma experiência, tentações virão. Na sua vida não é diferente, como eu disse. Nós vemos que Jesus é levado ao Espírito para ser tentado pelo deserto, momento de aperfeiçoamento, momento de crescimento. E qual que é a primeira coisa que Satanás faz na vida de Jesus? Se você é filho de Deus, se realmente, o diabo ele vai querer sempre te confundir ou contrariar aquilo que você acredita, para que você comece a acreditar nas mentiras dele. Mas como eu disse, o que fez Jesus permanecer era a convicção que ele era amado. Irmão, você sabe o quanto você é amado por Deus e não tem nada a ver com o quanto você pode fazer. O que tem que te manter firme na igreja, no propósito, no ministério, não são pessoas, não são situações, não são aquilo que dá certo, mas tem que ser a convicção no quanto você é amado, porque senão você é um sério candidato amanhã a desistir. Mas o diabo, ele sempre é astuto, e ele sempre vai te testar e te tentar com aquilo que ele sabe que você tem dificuldade. A primeira tentação que nós vemos que Satanás vem na vida de Jesus é: se você realmente é filho de Deus, torna essas pedras em pães. Alguém tem dúvida se Jesus conseguiria fazer isso ou não? Sim ou não? Jesus era Deus, com certeza ele poderia transformar aquelas pedras em pães. Mas o grande problema é isso, muitas vezes nós queremos provar para o diabo que nós conseguimos, provar que nós somos fortes, e esse é o problema que muitas pessoas têm morrido e se distanciado e acabado a sua fé. Porque tem tentado provar alguma coisa para o diabo. Você não está aqui para provar nada para o diabo. Porque muitas pessoas se acham corajosas e caem. Porque querem provar alguma coisa. Quer provar que é corajoso. Por que muitos jovens têm morrido? Porque querem provar que são corajosos. Por que jovens têm morrido? Porque querem provar que não tem medo de andar num beiral de um prédio. Por que jovens têm morrido? Porque querem provar que eles com uma arma podem virar em uma roleta russa e sair vivo. Porque o diabo tem feito a mesma coisa que ele fez com Jesus. Se realmente você é filho de Deus, então faça isso. E o diabo sempre vai querer te fazer algo para que você prove o contrário. E olha o que acontece na vida de Jesus. A primeira tentação é, como eu disse, se você é filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Jesus, a Bíblia diz que ele já estava 40 dias e 40 noites de jejum. E o diabo vem tentar ele com o quê? Com comida. Porque Satanás, ele é astuto, e ele sabia que a maior dificuldade de Jesus naquele momento era a fome. Sabe o que o diabo vai tentar a sua vida? Com aquilo que ele sabe que é uma fraqueza na sua vida. Com aquilo que ele sabe que você tem dificuldade. Com aquilo que ele sabe que um dia você já caiu. Ele fez isso com Jesus, ele tentou Jesus naquilo que era a maior necessidade de Jesus naquele momento, que era a fome. 40 dias e 40 noites de jejum. O diabo ele vai vir te tentar naquilo que ele sabe que você gosta. O diabo ele nunca vai te oferecer aquilo que você não se interessa. Mas por que Jesus vence? Porque Jesus tinha convicção do que ele era em Deus e convicção na palavra. A primeira arma que você vai vencer Satanás não é provando nada, mas é falando o quê? Aquilo que a palavra de Deus diz a seu respeito. Está escrito. Sabe como Jesus venceu a primeira tentação? Está escrito. Ele não discutiu, ele não ficou provando nada, ele só disse: a Bíblia diz isso. Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. E o diabo, ele sempre vai vir te testar e tentar confundir a sua vida com a Bíblia. As 3 tentações aqui, você vê o diabo tentando distorcer a palavra e usando a própria palavra. Se joga. A Bíblia diz que se você cair, Deus enviará os seus anjos para guardar a sua vida, para que você não tropece. Então o diabo ele sempre vai tentar usar a palavra para que você possa tomar decisões erradas. Para você pôr o nome de Deus naquilo que Deus não está. Não coloque na conta de Deus aquilo que Deus nunca disse. Não põe na culpa de Deus aquilo que você tomou decisão errada. Como eu disse, você passar pelo deserto, porque Deus te levou até lá, existe provisão e cuidado. Isso é de Deus. Agora, se você foi para o deserto sozinho, você vai passar necessidade e dificuldade, porque Deus não está lá, Deus não te levou até lá.
Então é melhor você estar onde Deus está, mesmo que o lugar aparentemente seja ruim, do que você por conta própria ir para um lugar que aparentemente seja bom, mas aquilo vai te tirar da presença de Deus. Então Jesus, ele vence com o quê? Está escrito. Está escrito. Você tem que vencer Satanás, você tem que vencer as dificuldades, não achando ou o que dizem, ouvir na internet, tal pessoa comentou, não. Está escrito, a palavra de Deus diz isso, a palavra de Deus diz que eu sou amado, a palavra de Deus diz que Ele me amou primeiro, a palavra de Deus diz que o perfeito amor lança fora todo medo. Qual que é a sua preocupação nesses dias? O que tem tirado a sua fé, o que tem feito você pensar em desistir? Testes virão na nossa vida, assim como veio na vida de Jesus. Nós vemos que existem 3 processos na nossa vida: o chamado, a unção e os testes. Quando Jesus é batizado, é o primeiro processo, o chamado. Quando o Espírito Santo, o céu se abre, o Espírito Santo vem, a unção. E o terceiro é o teste, que ele vai para o deserto. A sua vida você vai passar esses 3 processos. Eu não sei em qual você está nesse momento, mas você pode identificar. Existe o momento do chamado, existe o momento da unção, e vão existir os momentos dos testes. Os testes são aquilo que vai fazer você permanecer, ser aperfeiçoado, para continuar a obra que é de Deus. Os testes virão para que o propósito seja completo na sua vida, e algo eterno, não momentâneo. Qual momento você tem vivido na sua vida? Talvez é um momento de chamado, talvez o medo, a dúvida. Talvez é um momento de unção, onde você sente sendo capacitado pelo Espírito de Deus. Mas talvez você já está num momento de testes, e testes nunca são fáceis. Momento de deserto não é fácil. Para Jesus não foi fácil. Eu não tenho dúvida que ele pensou em desistir, porque ele naquele momento não era apenas Deus, ele estava como homem, ele tinha fome, ele tinha necessidade, ele tinha dificuldades como eu e você temos. Mas Jesus venceu, por quê? Convicção, está escrito, eu sei quem eu sou em Deus. Isso tem que te trazer vida, isso tem que te mover, isso tem que realmente confirmar algo de Deus na sua vida. O que tem vindo? O que tem se levantado sobre a tua vida? Quais são as dificuldades? O que tem testado a sua fé, tentado você nesses dias, ao ponto de você entregar, talvez no seu casamento, talvez na sua família, talvez no seu ministério, talvez no seu trabalho? Não tome decisões precipitadas. Pensar em desistir faz parte do processo, eu penso. Mas não tome decisões baseadas naquilo que seus olhos veem. Tome decisões baseadas naquilo que está escrito. A Bíblia diz que no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Todas as vezes que você entrega algo que Deus confiou na sua mão, Deus vai ter que levantar outro para fazer, mas você vai viver uma vida frustrada, porque Deus confiou em você e Deus te chamou para aquilo. Por que Satanás era tão interessado em destruir o ministério de Jesus? Porque através de Jesus houve a salvação para as nossas vidas. Por que Satanás é tão interessado em destruir a sua família, o seu casamento, o seu ministério? Porque através da sua vida existe vida de Deus para essa cidade, para o seu casamento, para a sua família. E é por isso que ele tem se levantado. Porque ele sabe que você é uma ameaça para ele, e que você vai mudar a história, porque você tem feito algo geracional, algo relevante, algo de vida de Deus. Mas o que tem que te mover não é o que seus olhos veem, o que tem que te mover é a vida de Deus que está sobre você, que é muito maior do que os problemas que você tem passado. Problemas virão, mas os seus problemas nunca serão maiores que o tamanho do nosso Deus. Nunca entregue aquilo que Deus confiou na sua mão, porque os problemas são passageiros, mas a vida de Deus em você é eterna. Nós precisamos confiar em Deus, todas as vezes que o diabo se levantar, todas as vezes que vierem dificuldades, problemas, não tenta ficar discutindo, procurando, fazendo, achando argumentos, não, está escrito, a palavra de Deus diz isso. O que a palavra de Deus diz a seu respeito, meu irmão? É isso que você tem que ter convicção. Você é amado, você foi chamado, você foi escolhido. A segunda arma que nós vemos que Jesus vence Satanás é o temor. Satanás leva Jesus até o pináculo do templo e diz, mais uma vez, se realmente você é filho de Deus, ou seja, mais uma vez colocando à prova a identidade de Jesus, assim como ele tem feito comigo e com você. Se realmente você é filho de Deus,
se joga daqui do alto, porque a Bíblia está escrito, usou a Bíblia está escrito, que Deus dará ordens aos seus anjos, para que Ele te guarde, Ele te busque, que você não caia, você não tropece. Mas qual que é a resposta de Jesus? Também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Temor não está relacionado a medo, não é tremor. O que relaciona a medo na Bíblia é a palavra tremor. Temor fala de respeito, reverência, gratidão. O que nós precisamos ter por Jesus, por Deus, não é medo, mas é reverência, respeito, gratidão. O que tem que te constranger todos os dias para não desviar, não é o medo de você ir para o inferno, mas é a gratidão. Falar, Deus fez tanta coisa para mim, Deus fez tanta coisa na minha vida. Quem eu era 1 ano atrás, quem eu era 10 anos atrás e quem eu sou hoje. A sua vida com Deus não tem que estar baseada o quanto que você tem medo de Deus. Nenhum pai gosta de ter atenção do filho por causa do medo. Mas a sua vida com Deus, o relacionamento com Deus tem que estar baseado no respeito, na honra, na gratidão, na reverência. Temor na Bíblia, se você procurar na Bíblia não, no dicionário, fala sobre respeito. Por que Jesus não se entregou à tentação? Por que Jesus não se entregou naquele momento de dificuldade? Por respeito, gratidão, reverência em quem Ele era em Deus. Por que eu não desvio, meu irmão? Por que eu estou aqui na igreja até hoje? Pensar em desistir não faltou oportunidade. Mas é por respeito, honra, reverência e gratidão a Deus por tudo aquilo que Ele fez na minha vida. Eu não estou aqui por medo. Quantas pessoas têm estado dentro da igreja por causa de medo? Não, Deus que me livre, se eu for embora da igreja eu vou para o inferno. Então eu tenho que ir na igreja, nem que for para sentar, ouvir, fingir que eu gostei e ir embora. Irmão, não venha para a igreja por causa de medo. Isso você não vai estar aprovando em nada. Deus não se alegra com isso. Ah, eu tenho que ir para a igreja porque senão a minha família vai falar. Eu tenho que ir para a igreja senão eu tenho medo de ir para o inferno. Ah, eu vou dar dízimo porque eu tenho medo de passar dificuldade e necessidade. Não faça nada por medo, faça por gratidão aquilo que Deus já fez pela sua vida. Sabe por que eu sou dizimista fiel? Não é por medo, mas é por gratidão, porque eu me sinto constrangido por tudo aquilo que Deus já fez na minha vida. O mínimo que eu posso fazer é ser fiel naquilo que eu consigo. Não é por medo. Ai, se eu não der esse mês, eu vou capotar o carro e vai acontecer. Irmãos, eu dou porque eu sou grato a Deus por tudo aquilo que Ele tem feito. Sabe por que Jesus, Ele não se desviou, Ele não tentou a Deus? Porque Ele era grato por tudo aquilo que o Pai tinha feito. O que tem que te manter na igreja não é o medo. O que tem que te manter na célula não é o medo, mas é a reverência, a gratidão, o coração grato por tudo aquilo que Deus tem feito na sua vida. Porque as suas respostas mostram o quanto Deus tem prazer em você, baseado no quanto você confia nele. Aquilo que eu falei, você é amado independente do que você faça, mas com certeza quando você honra a Deus com seus dízimos, com as suas ofertas, com as suas primícias, quando você honra a Deus com a sua gratidão, com o seu coração, com a sua entrega, com a visita na célula, com a participação, com a assiduidade, com certeza isso chama a atenção de Deus. Agora quando você vem por medo, você está enganando só você mesmo. O que Deus quer de você não é um relacionamento com medo. Ah, eu tenho medo de ir para o inferno. Não. Você tem que ter convicção de quem você é em Deus. Quando você tem convicção que você é amado, que você tem convicção que você foi chamado, você tem convicção que você é salvo, você não vai fazer as coisas com medo de perder salvação, mas você vai fazer as coisas por gratidão, por tudo aquilo que Deus já fez na sua vida. Nós vemos a vida de Jesus, quando Ele multiplica os pães, quando Ele ressuscita Lázaro, eram momentos de adversidades, momentos de escassez, mas o que Ele faz? Nenhum momento Ele reclamou, nenhum momento Ele questionou a Deus, mas o que Ele faz? Levantou as mãos para o céu, deu graças, agradeceu por aquilo que Deus ia fazer. A grande oportunidade que você tem na sua vida não é fazer as coisas com medo. Aí eu tenho que fazer porque senão vai acontecer. É por gratidão. Deus, te dou graça e agradeço por tudo aquilo que o Senhor já fez. Está consumado. Eu não experimentei ainda, mas eu sei que o Senhor já fez. Isso tem que te mover, porque se o que te move é o medo, com certeza uma hora você não vai aguentar e você vai se entregar e vai destruir tudo. Agora quando você é grato a Deus e vive por gratidão, por temor, por respeito, por reverência, você se constrange a pensar em desistir. Eu não desisto, eu não saio da igreja, porque eu me constranjo de pensar algo desse tipo. Eu nem penso mais, porque eu penso em desejar, eu falo, opa, não, que isso, olha quanta coisa Deus fez por mim. Ah, mas está difícil, não importa, tenho que dar graça todo dia, e isso tem que me manter. Jesus venceu Satanás
com a palavra de Deus, primeiro. Está escrito, convicção na palavra. Jesus vence Satanás também com temor. Não tentou a Deus. Quantas vezes nós temos tentado a Deus? Será que Deus está nesse negócio mesmo? Eu vou ficar pendurado naquela janela. Se Deus estiver comigo, o vento vai bater para esse lado, eu vejo que Deus me guardou. Mas se Deus não está, eu vou cair para o outro lado, e era para acontecer, né? Era. Quantas vezes você coloca na conta de Deus aquilo que você fez? Quantas vezes nós temos tentado a Deus naquilo que Deus nunca pediu para você fazer? Quantas vezes nós temos culpado a Deus por coisas que Ele nunca fez? Quantas frustrações na sua vida, que muitas vezes foi por falta de sabedoria, ou falta de gratidão a Deus, que você experimentou coisas ruins, e muitas vezes nós temos atribuído a Deus. Quantas frustrações, muitas vezes na nossa vida, que tem feito a gente pensar em desistir, mas Deus nunca fez nada, não foi Deus, mas você, a sua decisão, pensamento precipitado, as suas respostas erradas, que muitas vezes faz isso. Então você precisa ter temor sim, porque o temor vai te proteger do pecado, o respeito a Deus vai te afastar do pecado, isso você tem que ter sim, porque quem tem vida de temor não vive no pecado, porque ai de mim, para que eu quero viver no pecado, se eu tenho a vida de Deus em mim? O que tem que afastar do pecado não é o medo que Deus vai vir me consumir. O que tem que me afastar do pecado é o respeito e a reverência. Deus, o Senhor é tão bom, tão gracioso, tão poderoso, a tua bondade está sobre a minha vida, o teu amor está sobre mim, para que eu vou querer viver no pecado, se eu tenho a vida de Deus em mim? Isso tem que ser o que te move, isso tem que ser o que te traz vida, porque se você vive dentro da igreja por causa de medo, você não tem prazer, não tem alegria, não tem gratidão, sempre aquela vida pesada, sempre aquela vida cabisbaixa, sempre aquele peso, sempre aquele sofrimento. Não faça nada por medo, porque o medo não gera prazer. Agora, quando você faz por alegria a Deus, por gratidão, por reverência, você tem prazer de estar na presença do Senhor, você se alegra de fazer algo diante de Deus. Isso tem que ser o que te move, isso tem que te trazer alegria, reverência, respeito, gratidão. Falar, Deus, obrigado por mais um dia de vida. Ou será que toda manhã você acorda e fala, de novo Deus, está chovendo, tem que pegar aquele trem lotado, vou ter que andar 20 minutos até a estação. Quantas pessoas queriam estar, obrigado Deus pelo emprego que o Senhor me deu, e você está reclamando porque vai ter que andar 20 minutos. Quando você acorda, você agradece pelo seu casamento, obrigado Deus pela esposa que o Senhor me deu, obrigado Deus pelo marido que o Senhor me deu, obrigado pelos filhos. Ou será que você já acorda reclamando, tem que levar essas crianças na escola, nossa, tem que fazer comida, o marido vai chegar, vai ligar a TV. Quantos queriam estar agradecendo por ter uma família? Quantos queriam estar agradecendo por ter um emprego? Quantos queriam estar agradecendo por ter pessoas ao lado? E muitas vezes você está reclamando. Quando você reclama das coisas aparentemente que parecem pessoas, você está reclamando do próprio Deus. Quando você reclama da sua esposa, você está reclamando de Deus, porque você está dizendo que Deus errou. Quando você reclama do seu trabalho, você está reclamando de Deus, porque você acha que Deus poderia ter te dado algo melhor e não deu. Quando você reclama da sua igreja, do seu ministério, você está reclamando de Deus, porque você acha que Ele fez algo errado. Então, quando você fala mal de pessoas, quando você fala mal da sua esposa, quando você fala mal de situações, você está sendo ingrato com o próprio Deus. Então, seja grato. O que tem que te permanecer firme na igreja é a gratidão, a reverência, a honra. Jesus venceu Satanás com tudo isso, sabe por quê? Era uma grande oportunidade para ele. Será que Deus está comigo mesmo? Eu acabei de ser batizado. Estou passando dificuldade aqui no deserto. Se Deus está comigo mesmo, eu vou ouvir Satanás e eu vou pular desse pináculo, eu quero ver. Então, se Deus falou que o meu ministério começou, Ele vai ter que me guardar. É isso que Jesus faz? Não, porque Ele sabia quem Ele era em Deus. Sabe por que muitas pessoas têm travado seu ministério? Porque têm feito isso. Já que Jesus falou que é, então eu quero ver se é mesmo, vou pular. Não tente a Deus, confie em Deus, espere um momento. Espere, se Deus falou que vai fazer, é no tempo dele, não no seu. Quantas coisas tem que se levantar na sua vida, feito você pensar em desistir? E a terceira arma que Jesus vence Satanás, a Bíblia diz que Satanás levou ele até um monte muito alto, e falou, está vendo todos esses reinos? É só você se prostrar, que tudo isso vai ser seu. E qual que é a resposta de Jesus? Está escrito, somente a teu Deus adorarás e servirás. Muitas situações na nossa vida vão se levantar para que a gente troque aquilo que é eterno por coisas passageiras.
Muitas coisas na nossa vida vão se levantar para a gente trocar aquilo que é certo por algo duvidoso. Jesus é filho de Deus, ele é herdeiro, todo o reino já é dele por herança. Mas o que Satanás faz? É só você se prostrar, mais nada. Se você se prostrar, tudo isso vai ser seu. Quantas vezes Satanás tem se levantado sobre a sua vida e tem te oferecido coisas aparentemente tão boas? É só você se prostrar, é só você aceitar essa oportunidade, é só você fazer, não tem nada a ver, não custa nada, qual o problema? E quantas coisas que não tem nada a ver, quantas situações que parecem tão boas, tem te afastado de Deus. Satanás tentou Jesus, mais uma vez com o quê? É só você se prostrar, tudo isso já vai ser seu agora. Quantas vezes você tem uma promessa de Deus na sua vida que vai acontecer, mas o tempo de Deus muitas vezes é difícil esperar. É tão fácil pegar e fazer, colocar na nossa mão e errar tudo, fazer tudo errado. Jesus tinha já uma resposta. Ele está à destra do trono de Deus. Mas se ele não tivesse convicção na palavra, talvez, pensando bem, né? Para que eu estou sofrendo nesse deserto? Quer saber? Para que eu vou ficar passando fome aqui, ficar sofrendo nesse deserto, se ele falou que vai me dar tudo isso? É mais fácil. Quantas decisões fáceis têm se levantado na sua vida? Quantas situações fáceis têm levantado na sua vida? Mas nem sempre tudo aquilo que é fácil é certo. Não escolha aquilo que é fácil, escolha aquilo que é certo. Nem tudo que é fácil é certo. Na maioria das vezes aquilo que é fácil não é certo, é errado. E quantas situações têm se levantado na sua vida para que você possa ter uma oportunidade, uma proposta melhor? Ah, parecia tão bom. Foi isso que Satanás fez com Jesus. É só você se prostrar. O que tem a ver? É só uma vez, mais nada. Quantas situações têm se levantado na sua vida? Fala, o que tem a ver? É só um dia que você vai lá. É só 35 dias que você vai ficar sem ir na igreja, não tem nada a ver. Para que ir toda semana na cela? Vai uma vez no mês, só tá bom. O que tem a ver? E esses que tem a ver muitas vezes te afastam de Deus. Você nunca vai ver alguém falar, sair da igreja. Por quê? Do nada. Ontem eu fui, hoje eu não quero mais. Não existe isso. Sempre é um processo. A pessoa hoje desanimou, amanhã aconteceu algo que ela não gostou, depois Satanás fez algo, e quando ela vê, ela esfriou, não tem mais desejo, não tem mais vontade nenhuma. Quantas propostas têm se levantado sobre a sua vida? Há um tempo atrás, uma pessoa me procurou, não é nem líder, e falou, pastor, eu vou sair da igreja, porque eu recebi uma proposta melhor em outra igreja, e lá eu vou ter mais oportunidade. Falou, tudo bem para você? Eu falei, claro, você já está com a resposta, não tem problema nenhum, vai em paz. Mas o que acontece? Ela foi por causa de um propósito ou foi por causa de proposta? Nunca faça nada baseado em propostas. Deus não te chamou para viver propostas, Deus te chamou para viver um propósito eterno. Todas as vezes que você toma decisões precipitadas, te leva a pensar em propostas, não no propósito. Porque o propósito é algo que vai favorecer o reino, e proposta é algo que vai favorecer apenas você. Quantas situações têm se levantado que muitas vezes têm te afastado de Deus? Quantas coisas aparentemente boas, mas esse emprego é tão bom, eu só vou ficar 1 ano sem ir na igreja, depois eu volto. Estou exagerando assim, mas você sabe aquilo que muitas vezes, propostas que Satanás tem feito na sua vida, e muitas vezes feito você pensar em desistir. A terceira arma que você vai vencer Satanás é a adoração. Satanás ofereceu um reino, todo o reino diante da terra para Jesus, apenas para ele se prostrar. Mas qual que é a resposta de Jesus, mais uma vez, baseada na palavra? Está escrito, somente a teu Deus adorarás e servirás. Quantas situações se levantam na minha e na sua vida, para que nós venhamos adorar Satanás, ou venhamos adorar coisas momentâneas, passageiras, que nos afastam totalmente de Deus? Quantas situações que parecem tão agradáveis, mas são momentâneas, que nós vamos trocar a eternidade por coisas momentâneas, coisas que nós, quando deitarmos sobre a cabeça sobre aquele travesseiro, vai viver um inferno na nossa vida, falta de paz, falta de descanso. É melhor você viver um tempo de dificuldade e escassez diante de Deus, do que viver cheio de fartura e Deus não está presente. É melhor você estar diante de Deus com umas dificuldades, mas sabendo que Deus está cuidando de você, provendo, te alimentando, te sustentando, trazendo vida, do que coisas momentâneas que vão te afastar de Deus.
É só se prostrar. É só uma vez, não custa nada. Quantas situações têm se levantado na nossa vida? Deus, Ele é poderoso. Deus, Ele é mal interessado em te abençoar. Mas você precisa dar a resposta certa sim. E o que é adoração? Adoração, ela é diferente de louvor. Louvor é você atribuir a Deus os grandes feitos. Louvor está relacionado ao que Deus faz por você. Um exemplo: te louvo a Deus pela minha casa, te louvo a Deus pelo meu casamento, te louvo a Deus porque eu fui promovido, te louvo a Deus porque o Senhor me abençoou, eu casei, comprei um carro. Isso é atribuir a Deus louvor. Agora adoração é atribuir a Deus aquilo que Ele é. Tu és santo, poderoso, Pai, eterno, bondoso, lindo, maravilhoso, príncipe da paz, Rei dos reis, Senhor dos senhores. Adoração está ligada àquilo que Deus é. Deus, Ele continua sendo santo, mesmo quando você está passando dificuldade. Deus continua sendo poderoso, mesmo quando você está triste. O nosso problema, sabe qual é? Nós condicionamos adorar a Deus se nós estivermos felizes. Hoje eu estou feliz, então eu vou para a igreja. Glória, glória, aleluia. Hoje eu estou triste, não vou mais para a igreja não. Ou seja, você está limitando a adoração, você está limitando o poder de Deus baseado na sua situação. Hoje eu estou triste, hoje eu não estou interessado em ir para a igreja. Adoração não tem nada a ver com o que você está vivendo. Adoração tem tudo a ver com o que Ele é. Mesmo se você está passando dificuldades ou não, Deus continua sendo santo. Mesmo se você está vivendo dias difíceis, a natureza de Deus não mudou. Ele é Pai, Ele é poderoso, Ele é santo, Ele é digno, Ele é Rei. O problema é que muitas vezes nós deixamos de vir para a igreja porque nós estamos tristes. Hoje eu não estou legal. Ou seja, você está limitando o poder de Deus baseado na sua situação, na sua circunstância. Quantas coisas têm se levantado que muitas vezes você tem deixado de adorar aquele que é único e digno de todo louvor, toda adoração na nossa vida, mas por causa de situações, nós trocamos a adoração por coisas momentâneas. Jesus, Ele teve uma grande oportunidade, é só se prostrar. Não tem nada a ver, é só se prostrar. Quantas vezes o diabo tem se levantado sobre a sua vida? Meu irmão, é só uma vez, não pega nada. E nem assim também, para que tanta religiosidade? Para que ser tão assim? Vai, só uma vez, o que tem a ver? E tudo isso tem te afastado de Deus, tem te distanciado. Se você quer vencer as lutas, as tentações, você vai vencer com convicção na palavra, está escrito. Você vai vencer com a gratidão, com o respeito. E você vai vencer adorando a Deus. A adoração, ela muda ambientes. A adoração, ela traz cura. A adoração, ela traz glória de Deus. Nós vemos vários testemunhos de pessoas que ao momento estavam adorando a Deus, existiu um ambiente de transformação, pessoas foram curadas, o ambiente foi transformado. Nós temos vários testemunhos de pessoas que chegaram aqui triste, pensando em desistir, mas quando mudaram, falaram: não importa a minha vida, mas importa quem tu és. E começou-se a adorar a Deus. Ambientes foram transformados, vidas foram transformadas. A adoração na igreja não é mais um evento ou um cronograma do culto. A adoração, ela é tão importante quanto a palavra de Deus, porque a adoração, ela muda ambientes, a adoração traz cura, a adoração muda ambientes ao ponto de a presença do Senhor estar sobre este lugar, sobre a minha vida, sobre a sua, o ambiente ser transformado. A Bíblia diz em João 11:40, se creres verás a glória de Deus, quando mesmo diante de dificuldades. Essa passagem é no momento que Lázaro está morto. Jesus diz isso para quem? Para Marta e para Maria, que elas estavam desacreditadas. Jesus diz: eu não te disse que se creres, você verá a glória de Deus? Talvez você está triste nessa noite, preocupado, tanto problema, tanta angústia. Mas Deus te diz nessa noite: eu já não te disse que se você crer, você vai ver a glória de Deus? E por que a adoração, ela muda ambiente? Porque quando você se prostra, quando você levanta as suas mãos, a glória de Deus vem. E onde há a glória de Deus há cura, onde há a glória de Deus há unção, onde há a glória de Deus há presença, a manifestação, a Shekinah, a vida manifesta. E a adoração também fala de humilhação. Você nunca vai ver alguém aceitando Jesus sem se humilhar. Já que Jesus precisa tanto de mim, então eu vou me entregar. Tá bom, Jesus, vai, já que eu estou fazendo um favor, eu me entrego. Não existe isso. Adoração é humilhação, é um ato de você reconhecer: eu não sou nada sem Jesus, eu preciso da presença de Deus.
Então eu entrego a minha vida, Deus, e eu entrego e eu quero a sua presença, porque eu reconheço que eu sou pecador e eu nada sou sem a tua presença. Então nunca vai existir uma entrega a Jesus sem humilhação. Nunca vai existir adoração sem humilhação. Sabe por quê? Porque a adoração está relacionado a que o Senhor cresça e eu diminua. Que a tua glória seja manifesta e eu não importa nada. Mesmo diante de lutas, dificuldades, o Senhor continua sendo o alvo, o Senhor continua sendo o centro. Então a adoração, ela tem que ser o centro da igreja. A adoração, ela tem que ser o centro da minha e da sua vida. Porque é isso que tem que nos mover. Porque a adoração, ela não tem nada a ver com louvor. Porque o louvor, o dia que você estiver triste, você não vai fazer. Mas a adoração, mesmo triste, mesmo cansado, mesmo desgastado, mesmo preocupado, você vai continuar, porque não tem nada a ver com o que você é, mas sim com o que Ele é. Isso tem que te mover, isso tem que trazer vida, porque a adoração é você se render diante da presença de Deus. Talvez você entrou aqui nessa noite, um monte de problemas, situações difíceis, angústias, e talvez você não tenha nem forças para adorar. Talvez você não tenha nem forças para buscar a Deus. E talvez você nem teve vontade de levantar suas mãos na hora do louvor. Talvez o diabo tenha se levantado sobre a sua vida e falando, para quê? Não vale a pena, para quê? Você acha que você levantar a mão vai mudar a situação? Você acha que você levantar a mão, o seu casamento vai ser transformado? Será que você levantar a mão, seus filhos vão mudar? E o diabo muitas vezes ele vai querer te impedir de adorar, porque a adoração estremece o inferno, a adoração muda o ambiente, a adoração traz a glória de Deus. Jesus venceu Satanás em 3 situações. Está escrito, convicção, reverência, o temor, não tentarás o seu Deus, e adoração, mesmo diante de situações, de propostas, de oportunidades, continuar buscando a Deus. Talvez tantas situações tenham se levantado sobre a sua vida nesses dias, que te faz pensar em desistir, ou não tem nem vontade e prazer de adorar a Deus. Mas o fato é, qual que é a sua resposta hoje diante de Deus? Qual que é a sua resposta hoje diante das situações adversas? O que tem te movido? Situações vão se levantar dia após dia para tentar minar a sua fé ou para encerrar o seu ministério, a sua vida, o seu casamento, a sua família, os seus sonhos, os seus projetos. Mas o fato é, em quem você tem crido, naquilo que Deus diz a seu respeito ou nas mentiras que Satanás tem se levantado sobre você. Passar dificuldades, problemas são inevitáveis, nós passamos, lutas virão, mas não está relacionado ao quanto você é amado por Deus. Muitas vezes você se engana achando que você não é amado por tudo aquilo que você está vivendo difícil. Mas o amor de Deus, ele é muito maior que os seus problemas. A vida de Deus, a presença de Deus, ela é muito maior que qualquer situação que você tem vivido nos dias de hoje. O que tem feito você pensar em desistir nesses dias? O que tem feito você parar ou você entregar sonhos que Deus te deu, projetos? Nessa noite Deus quer restaurar tudo aquilo que talvez você se perdeu. Nessa noite Deus, Ele quer transformar tudo aquilo que você desistiu. Quantas situações difíceis têm se levantado e talvez você tenha esquecido da promessa de Deus, da vida de Deus. Tem se levantado situações que você tem se entregado, você não tem mais força para lutar, você não tem mais força para adorar. E talvez você está fraco, está triste, desanimado, ou talvez você não tenha mais nem força de vir para a igreja. Talvez é a última chance que você deu, ou talvez você não tenha mais nem vontade. Mas eu quero te convidar nessa noite a você entregar diante de Deus todas as suas aflições, todas as suas angústias, todos os seus pensamentos que te afastam de Deus, todas as tristezas, tudo aquilo que te traz desespero, tudo aquilo que te traz medo, tudo aquilo que faz você pensar que Deus não está cuidando de você. Entregar diante de Deus, fala: Deus, eu creio, está escrito. Deus, eu creio. Eu sou grato por tudo aquilo que o Senhor fez. Deus, eu creio. Somente ao Senhor vou adorar, porque o Senhor é o único digno de todo louvor, toda adoração. Feche seus olhos por um instante, não saia do seu lugar, não converse. Você não veio aqui para estar do lado de alguém, para bater papo. Você veio aqui para buscar a glória de Deus.
Quais são as situações que têm se levantado sobre a sua vida? Quantas dificuldades, lutas têm feito você pensar em desistir? Entrega diante de Deus nesse momento. Talvez você não tenha forças, talvez tantas dificuldades, mas nesse momento eu quero te convidar a entregar diante de Deus. Entrega as suas angústias, entrega os seus problemas. Tantas situações se levantado, tentações, lutas, problemas. Entrega diante de Deus nesse momento. Entrega diante de Deus as suas preocupações. Entrega diante de Deus as suas aflições. Entrega diante de Deus tudo aquilo que tem feito você enfraquecer e pensar em desistir. Não permita que situações momentâneas elas tirem aquilo que é de Deus para a sua vida. Não permita que situações momentâneas tirem aquilo que é de Deus para a sua vida. Nesse momento eu quero te convidar a você abrir a sua boca, abrir o seu coração, entregar diante de Deus. Entrega diante de Deus, fala: Deus, eu entrego ao Senhor, Deus. A Ti eu vou clamar. Se rende a Ele, mesmo sem forças. Se rende a Ele. Mesmo sem forças, se prostre e diga: o que será de mim, Deus, sem a Tua presença? Para onde irei, Deus, se só Tu tens as palavras de vida eterna? Tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, Teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir novo amanhã preparado pra mim. Se rende ao Senhor. Entrega a Ele. Pode passar, Teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir nova manhã preparado pra mim. Preparado pra mim. Se rende a Deus nesse momento. Não importa a sua situação, não importa as circunstâncias, importa quem é Deus. Deus é poderoso, Deus é santo. Eu me rendo aos Teus pés. És tudo que eu preciso. Não deixe que as situações, as circunstâncias travem a sua fé. Eu me lanço, se lance aos braços dele. Se lance diante do Senhor. Onde encontro meu refúgio. Senhor, nós eu me rendo aos entrega Teus diante pés. dele os seus problemas. És tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos Teus braços, onde encontro meu refúgio. Jesus, 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 pelo outro nome, Jesus, Jesus.
Talvez você entrou aqui nessa noite e o que tem te movido nesses dias são as circunstâncias da sua vida. Mas se você deseja transformar a sua vida, o seu casamento, o seu ministério, a sua família, o que tem que te mover é a adoração. Circunstâncias, situações vão se levantar para travar a sua vida. Talvez você entrou aqui nessa noite e o que tem movido você são as situações, as circunstâncias. Mas nessa noite, o que vai te mover é a presença do Senhor, o amor, a vida de Deus. Como eu disse no início, o que fez Jesus permanecer foi a convicção de quanto Ele é amado. Se você está passando situações difíceis na sua vida, preocupações, angústias, problemas, que muitas vezes você não vê solução, é a vida de Deus, é o amor de Deus que vai fazer cura, vida na sua vida. A Bíblia diz em Romanos 8:18 que as aflições do tempo presente não são comparadas à glória que há de ser revelada sobre nós. As lutas, as tribulações, as dificuldades que você tem passado não se compara com a glória de Deus que há de vir sobre a tua vida. Se você tem pensado em desistir, se o que tem movido a sua vida, a sua fé, são as coisas aparentes, os seus olhos têm visto. Se você tem pensado em desistir e você está cansado, desgastado, eu quero te convidar a sair do seu lugar. Você vem aqui na frente, nós queremos orar por você. Você se prostrar, entregar diante de Deus as suas angústias, os seus problemas. E à medida que você se prostra e diga: Jesus, eis-me aqui, eu me rendo, o ambiente é transformado, a sua vida é transformada. Deixe o seu título de lado, deixe a sua posição de lado, deixe os seus problemas de lado. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Não importa as circunstâncias, Jesus, eis-me aqui. Não importa as dificuldades, eis-me aqui. Eis-me aqui. Você que veio aqui na frente, queria que você ficasse em pé e olhasse aqui por um instante. E se você precisa de um abraço de Deus nesse momento, eu queria que você saísse do seu lugar e viesse aqui também. Situações se levantam sobre a nossa vida e muitas vezes nos abate, nos desanima. Mas o que tem que ter convicção no seu coração é o quanto você é amado por Deus. Porque o que te faz desistir é muitas vezes pensar que ninguém te ama. O que te faz desistir é muitas vezes você pensar que você está sozinho. Queria que você fechasse seus olhos nesse momento. Você que está aqui na frente, deixe seu título de lado, a sua posição. O que Deus mais se importa nesse momento
é declarar o quanto você é amado. E alguns irmãos, queria que você saísse do seu lugar, você abraçasse homem com homem, mulher com mulher, de frente. Líderes, exploradores, irmão que está, também pode vir. Você tem algo de Deus nesse momento. Eu queria que você abraçasse esses irmãos de frente, homem com homem, mulher com mulher, de frente, apertado, e começasse a ministrar o amor de Deus. Fala, começa a sentir o amor de Deus nesse momento. Deus vai te usar agora para que você sinta o amor de Deus através da vida. Esse irmão vai ser usado nesse momento. Queria que todo mundo recebesse um abraço nesse momento. E você vai começar a ministrar o amor de Deus sobre a vida dessa pessoa. Fala, Deus te ama tanto. Deus está cuidando de você. Você não está sozinho. Você é amado. Deus te escolheu. Mesmo diante de dificuldades, mesmo diante de crises, problemas, você é amado. Continua firme, meu irmão. Mesmo diante de problemas, as aflições do tempo presente não se comparam à glória que já ser revelada sobre você, meu irmão. Você é amado. O que Deus te diz nessa noite é: filho meu, você é amado. Filho meu, você é amado. Você é amado. Você é amado. Sinta o amor de Deus transbordando a sua vida. Quando você pensar em desistir, lembre-se, eu sou amado. Quando você pensar em desistir, lembre-se, você é amado. Ele me ama, tanto me ama, tanto me ama, tanto Ele ama. Ele me ama, tanto me ama. Aleluia. Você é amado. Todas as vezes que você pensar em desistir, lembre-se, você é amado.